Prontinho, Maelza. Confirma para mim o seu nome completo, por favor. É Maelza Alves de Jesus. Maelza, eu vou ler o termo, tá? Que eu te mandei já também pelo WhatsApp. Então vamos lá. Você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Concordo. Então, caso eventualmente algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com e solicitar a retirada do vídeo. Não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove, tá bom? Tá bom. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando. Me fala a sua idade, aonde você mora, se você é casada, se tem filhos. Olha, eu tenho o meu nome, Maelza Alves de Jesus, né? Eu tenho 35 anos. Eu sou mineira, mas no momento eu estou morando em São Paulo. Sou casada e tenho um filho de 6 anos. Legal. E qual que é a sua formação? Por exemplo, Você tem você estudou, trabalha, eu fiz o ensino médio completo. ensino Não médio fiz completo. faculdade, mas eu terminei o ensino médio. Você trabalhava no quê? Eu trabalhava de doméstica. E aí, em que momento que você teve esse interesse pelas plantas medicinais? Então, começou pelo meu filho. Meu filho, ele tinha uma bronquite asmática desde novinho, mais ou menos ele tinha uns 8 meses. Eu nem trabalhava quase, era uma semana em casa e uma semana no trabalho, porque a creche nem aceitava, porque ele adoecia muito. E aí ele tomou muito remédio. O pediatra dele deu muito antibiótico, anti-inflamatório, e ele tomava, melhorava uma semana e voltava. Aí foi na onde que eu estava assistindo no Facebook, aí eu vi um vídeo do Daniel, falando das ervas, do poder das plantas, principalmente para bronquite. Foi aí o meu interesse, eu falei assim, não, vou buscar mais informação. Aí fui buscando informação, fui no YouTube, vendo os vídeos dele. Quando no Facebook apareceu o anúncio lá que ele estava dando, que ia ter a jornada, aí eu fiz a jornada, né? E aí eu fui aprendendo e aplicando no meu filho, porque eu comecei com meu filho. A primeira semana que eu fiz, que eu assisti as lives deles, no terceiro dia eu já comecei a fazer o chá. E aí eu fui Uhum. dando para ele, eu já vi que foi dando resultado. Entendeu? Ele tinha muita febre. Aí eu comecei dando picão preto. Eu lembro como hoje, nunca vou esquecer. Eu dei picão preto para ele, só tinha picão preto, que ele tinha muita febre mesmo. Aí eu fui atrás da casca do tronco da mangueira também, do jatobá, e fui fazendo. E aí ele foi melhorando. Aí o pediatra dele entrou em contato comigo e perguntou o que estava acontecendo, que eu não tinha retornado, porque eu era uma semana assim, uma semana lá. Aí foi, Uhum. meu filho foi se recuperando, graças a Deus. Ele não tem bronquite mais, nunca mais teve crise. Às vezes ele gripa, aquele resfriadinho de ar-condicionado, na escola, na creche, mas assim, no máximo ele fica 2 dias, graças a Deus. Ele não passa de 2 dias, não precisa dar antibiótico, igual eu dei muito ibuprofeno para ele, amoxicilina, poralamina, um medicamento para alergia. Ixi, ele tomou muito, graças a Deus, nunca mais ele tomou. Só com chazinho. Legal. Que legal. Então, faz quantos anos que você fez o APS 32, né? Isso. E aí faz quanto tempo que você vem cuidando da saúde dele só com as plantas? Só com as plantas já tem 5 anos. Porque quando eu comecei, ele estava com 1 aninho, que eu comecei a assistir os vídeos dele, do Daniel, e ele estava com 1 aninho. Aí, só que aí sim, eu ficava muito insegura, porque eu nunca tinha visto, é a primeira vez. Eu ficava com medo de fazer o chá, né? E ele ia acabar passando mal, mas eu falei assim, ou é tudo ou é nada. Aí eu sempre lembro que o Daniel falava que a gente tinha que buscar conhecimento. Aí eu fui estudando, aí eu ganhei no APS 100%, eu ganhei esse livro aqui, ó, o Manual das Plantas. Nossa, me ajudou muito, muito mesmo, né? Porque eu estava no começo trabalhando com criança doente, era assim, e me ajudou muito com esse livro, né? E aí eu lembro como hoje, a última vez que ele teve uma febre, que eu dei um banho nele e ele começou a tremer muito, 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 que eu fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim, eu continuei dando
o chá, que eu nem tinha tintura, não, era só o chá mesmo do picão preto, e eu só tinha o picão preto, não tinha erva baleeira, não tinha mais nada. E eu lembro que eu dei para ele, foi questão de 25 minutos que eu medi a febre dele, que ele estava 39,8, eu já estava já com medo já. E meu marido já no desespero. Que quando passou 25 minutos que eu medi a febre dele, estava 37, eu falei, não acredito. Aí eu fui dando um banho nele, que ele já coloquei até na cabeça dele. Febre é tomar banho, né? Ficar um pouquinho lá debaixo do chuveiro, que nessa época ele era mais pequeno, ele ficava na banheira, né? Tremendo, eu ficava morrendo de dó. Mas aí eu deixava. Aí em seguida eu dava o chazinho para ele, ficava ali assim, um pouquinho sentado no sofá com ele, conversando com ele, porque criança já sabe como que é, né? Ficar agitado. E aí foi passando. E hoje, eu, para falar a verdade, eu falei assim, mesmo se eu não trabalhar como terapeuta, já valeu a pena. Já valeu a pena. O dinheiro que eu gastei nos meus cursos, se eu estivesse gastando, que eu ainda vou ter essa oportunidade de eu falar com o Daniel, porque antigamente nós gastava 500, 600 reais na farmácia só com meu filho. E hoje, nós não gastamos nada. Às vezes, a única coisa que eu compro na farmácia é só creme dental, que eu compro, às vezes, que ele gosta de experimental lá de infantil e tal. Aí eu compro, mas, olha, só gratidão mesmo. De verdade, só gratidão. E aí você fez o OPS 32, conseguiu tratar, então, né, a saúde do seu filho, que era o seu principal objetivo. E aí, como é que foi? Você foi se interessando, Foi. você foi querendo se aprimorar, trabalhar como terapeuta? Me fala um pouquinho dessa jornada. Então, aí, como eu estava falando do meu filho, né? A minha mãe sempre mora em Minas, sempre ficava perguntando, me ligando, aí eu fui explicando para ela, falando, né, o que eu estava fazendo com ele, que ele não estava tomando mais remédio, que nós estava preocupado, porque ele tomou muita amoxicilina. É tanto que prejudicou até hoje, ele sente umas dor nas pernas, que eu acredito que foi muito antibiótico, muito anti-inflamatório que ele tomava quando ele era pequenininho. Aí a minha mãe pegou e falou assim: ó, a minha neta, que é a minha sobrinha, também tem asma. Aí eu fui, ensinei o que eu fiz para o meu filho, que tinha bronquite, que ele não chegava a ficar com aquela falta de ar, mas ele ficava com o peito muito cheio e não conseguia nem fechar a boca. Para dormir era uma tormenta, eu tinha que dormir com ele, que eu tinha até medo. A minha sobrinha tem bronquite asmática, que é bem mais pior do que o meu filho que tinha. Aí eu ensinei para minha irmã, ela fez para minha sobrinha. Aí minha sobrinha nunca mais precisou ficar usando bombinha, tomando remédio, antibiótico, anti-inflamatório. E aí a minha irmã foi passando para frente. E nesse passar para frente que ela conseguiu cuidar da minha sobrinha, aí foi chegando gente. Quando eu comecei a fazer o APS 100%, eu não estava dando nem conta, eu já tinha 16 clientes. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Agora que eu estou como terapeuta, eu vou falar para você, tem hora que dá até um desespero, é muita gente procurando. E o meu interesse mesmo foi esse, de buscar mais e mais conhecimento, e quero buscar mais e mais. Mas aí como é que era, assim, quando você foi terminando o APS, você já vinha atendendo? Já vinha, eu já fazia tratamento, sim, de graça, eu comecei a cobrar porque não tem como. Eu tive que sair do meu serviço para mim estar trabalhando com isso, correndo atrás, estudando, nossa, que demora muito tempo, o Daniel deve saber, né? Então, assim, quando eu comecei a cobrar, foi bem merreca mesmo. Eu cobrava R$ 50 o atendimento, porque lá em Minas eu sei como que é a situação lá, e tinha muita gente, que lá tem muita gente que tem caixa de medicamento, de remédio, né? Uhum. E aí foi na hora que eu comecei a cobrar R$ 50, mas nesses 50 apareceu muita gente. Aí eu aumentei para 100 ou para 80. Aí eu falei, eu vou aumentar para ver se aparece menos, porque eu não estava dando conta. Aí eu aumentei para 80, não teve jeito. Aí eu aumentei para 100 e aí eu falei, gente, agora eu preciso concentrar para me terminar o meu curso de terapeuta. Mas eu vou falar para você, eu tenho 65 clientes e tem pessoas me procurando que eu falei assim, gente, eu ainda não cheguei lá. É tanto que eu estou até atrasado no curso de terapeuta, porque, assim, é muito difícil uma pessoa procurar a gente e a gente falar assim, preciso terminar o curso primeiro e tal. Aí Uhum. eu dou meus pulos, igual eu falo para meu marido, às vezes eu não estou tirando nem tempo para mim, porque eu tenho que estudar e eles mandam os resultados de exame, eu tenho que ler bula, eu tenho que explicar, então é muito tempo, né? Ainda tem filho, marido, casa, mas, assim, vou falar a verdade, é uma alegria para a gente ajudar uma pessoa e dar assim, uma notícia
repeti o exame, não sou diabética, repeti o exame, minha artrose, você precisa de ver aquela inflamação que estava, já diminuiu. Assim, aí a gente vai querendo, tendo mais força de vontade, que quanto mais aparece curso, por mais que eu parcele em 12, 20 vezes, por mais que eu falo assim, vai me apertar, mas aí eu lembro do que as pessoas, que eu falo assim, meus clientes, e é pessoas que se tornam como família também, porque é um contato, assim, que eu vou falar para você, assim, eu nunca imaginaria que eu ia chegar nesse ponto, de verdade. Nunca imaginaria, de poder Que ajudar legal. as pessoas. Que legal. E quando você fez o APS 100%, assim, você tinha alguma insegurança? Você já cuidava das pessoas, mas você sentia alguma insegurança que Ah, agora sentia. com o terapeutas, quais eram? Eu sentia muita insegurança. Eu ficava com muito medo, principalmente na parte do desmame. Porque às vezes eu vou falar desmame dos remédios, aí o pessoal, os mineiros lá, o pessoal que é da roça, não entende o que é desmame. Aí eu já, como diz, eu resumo, falo de neve, vocês vão deixando de pouquinho em pouquinho, não pode deixar de uma vez. Eu ficava muito preocupada. Eu vou falar para você, eu peguei uma cliente com ansiedade tão grande, uma depressão, que foi a primeira cliente que eu fiquei assim bem, que eu estava fazendo o APS 100%, eu não tinha iniciado não tinha iniciado o curso terapeuta ainda, mas eu estava bem segura. Aí, quando apareceu a oportunidade do curso, eu lembro como hoje, que o Daniel falou que aquele dia eu tinha que tirar o dia para assistir a live dele. Eu estava trabalhando, eu coloquei o fone aqui, o celular no bolso, só escutando, eu nem via, porque eu estava trabalhando, que eu precisava terminar de pagar meu curso. E aí, quando ele falou do desconto, eu já larguei rodo para lá, vassoura para lá, água no meio da casa da minha patroa, sentei lá e já fui preencher, que eu já tinha até levado o meu cartão de crédito, porque eu sabia que ia aparecer essa oportunidade. E aí, só que assim, hoje eu trabalho um dia por semana só, né, para ajudar também a pagar meu curso, né? Mas assim, o que eu ganho com os meus clientes agora, eu ainda nem coloquei, que eu falei que depois que eu receber minha carteirinha, o valor vai ter que mudar. Porque é muito cliente, é muito, então mexe muito com a gente. Meu Deus do céu, o cérebro da gente às vezes chega. Aí eu, E qual que é a sua média de atendimento por semana? por semana, eu atendo 4 dias, que é segunda, terça e quarta. Aí na quinta-feira é o dia que eu mando mensagem para os meus clientes, relembrando, porque alguns acabam esquecendo, faz, fazem exame e acabam esquecendo. Quando manda mensagem para mim, já tem uma semana que está com os resultados de exame. E aí, às vezes, eles entram em contato comigo para falar das medicações também. Então, eu atendo segunda, terça e quarta. Na quinta-feira é o dia que eu trabalho fora. Aí na quinta-feira eu não atendo ninguém. Na Uhum. sexta-feira é o dia que eu mando mensagem de eu lembrar todos. Eu acho que é por isso que eu acho que eu não sei se eu consegui muito cliente, foi por causa disso. Eu mando mensagem, eu tiro, né? Da hora que meu filho vai para a escola até a hora que eu vou buscar ele. Eu fico respondendo mensagem, mandando mensagem, relembrando, porque lá em Minas, que a maioria dos meus clientes são de Minas, da minha terra natal, eles têm muita dificuldade é tanto que eu tenho que ficar mandando áudio para as pessoas que não entendem, entendeu? Então, assim, tem uma dificuldade por causa disso. E outra, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu não sei muito mexer assim, em informática, né? Só tenho um notebook para estudar mesmo, né? E aí, ficha na amnésia, meu Deus do céu, para preencher, eu fui para Minas, lá para a terra natal minha, lá visitar minha mãe, eu tive que tirar quase 15 dias para estar preenchendo folha à mão, porque a maioria dos meus clientes são idosos, não tem ninguém Hum. para fazer isso. Então, assim, aí eu falei assim, eu vou ter que cobrar, que se eu não cobrar, como diz, eu vou estar ferrada, porque, igual eu tô te falando, eu só trabalho um dia fora, os outros dias eu trabalho em casa. Mas tá valendo a E, pena. e a média, nesses 3 dias que você atende, né, por semana, qual que é a média mais ou menos de cliente que você tem de É, por- atendimento? é porque eu divido. Eu montei um grupo dos meus clientes. Aí lá eu faço, né? Eu tenho que, como disse, não fica bagunçado. Eu falo assim, ó, na segunda-feira, fulano, fulano, fulano vai entrar em contato comigo tal hora, né? Marco das 8, igual agora mesmo, eu só posso marcar depois que meu filho vai para a escola. Aí eu falo para ele assim, ó, a partir de 1 hora eu vou atender. Aí eu pergunto qual que tem a disponibilidade, aí eu agendo, mas geralmente no dia eu atendo umas 5, 6 pessoas.
Só isso, porque é igual eu estou falando, eu tenho que ler, tenho que explicar sobre a bula, né? Nossa, você acha pouco? 5, 6 por dia é bastante. Pois é, eu estava achando pouco. Eles ainda estavam até reclamando, alguns ainda até reclamou, né? Falou assim, nossa, mas você não pode atender a mãe. Eu falei, gente, é os primeiros que mandam, é tudo por ordem também. Porque senão os E dias aí, e aí, então, 5, 6 pessoas por dia, atende 3 vezes na semana, 3 dias na semana, essa média. E qual que é o valor, mais ou menos, por semana ou por mês que você consegue? olha, eu lá em Minas, que é igual eu tô falando para você, até eu receber a minha carteirinha, que quando eu receber, eu vou mudar o meu modo de atendimento. Mas lá eu cobro muito barato, que eu até falei para eles que eu cobro muito barato, que eu cobro R$ 100 a consulta e 300 o tratamento. E o tratamento, ele é por 4 meses. Uhum. Digamos assim, a pessoa me paga R$ 400. E é assim também. Algumas pessoas eu divido também, às vezes eu divido, porque eu tenho tudo anotado, para mim não sair no prejuízo também, por causa do tempo. Mas, assim, até agora, esse valor sem a minha carteirinha tá ótimo, porque eu tenho 65 clientes. E às vezes eu trabalho até no domingo, porque tem pessoas que trabalham, chegam muito tarde em casa, e para mim responder só no domingo. Aí eu abro essa exceção no domingo também. E aí, por mês, assim, é uma média de qual valor que você tira com os Olha, quando, atendimentos e os tratamentos? quando aparece, que às vezes sempre aparece um a mais, no mês, tem vezes que eu recebo 4, porque, igual eu estou falando para você, nem todo mundo eu cobro o mesmo valor. Uhum. Mas para você ter uma base, mais ou menos. E esse valor supera o que você ganhava antes Meu com o Deus seu do antigo céu, trabalho? É? supera 2 meses de trabalho. Eu só recebia 1.350 só, ué, eu recebia. Aí agora já recuperei todos os gastos de todos os cursos que eu já fiz e já estou em lucro já, graças a Deus. Legal. E você se sentiu. Então, você terminou o APS e logo você já fez o terapeutas, né? Você concluiu quanto do curso? Tá na metade? Tá no final? Tá no início? Do terapeuta, É. eu tô quase terminando. Ah, Eu tá. acredito que daqui a uns 5 dias eu já termino o curso. É porque eu atraso, por quê? Porque sempre quando eu tenho dúvida na aula que eu não entendo, eu volto tudo lá de novo. Porque Uhum, como eu ainda vou ter mais 3 meses, aí eu fico com medo de sair, aí eu tô com dúvida, eu assisto de novo. uhum. Nossa, falar a verdade, eu teve uma aula lá que estava falando sobre os problemas femininos, que eu tenho muito cliente com esse problema. Eu tive que assistir a aula 3 vezes, porque eu tinha dúvida, eu anotava, depois voltava à aula de novo, porque para explicar para os clientes, como disse, tem que estar na ponta da língua. Então, aí eu Uhum. fico assistindo, voltando às aulas, entendeu? Por isso que se eu tivesse assistindo do começo até o fim, sem eu voltar à aula, eu já teria terminado. Entendi. Mas é bom fazer mesmo, assim, devagar, entendendo, voltar, né? Avançar, voltar se tem dúvida, porque aí assimila melhor mesmo. E o que que o terapeuta te trouxe, te agregou em relação ao OPS? O que que você viu que te trouxe a mais do que o APS te ofereceu? Porque, como eu te disse, no início eu tinha muito medo, né? Muito medo. E com o curso de terapeuta, o que me trouxe foi mais segurança. Eu tive mais segurança, principalmente no desmame das medicações, que não é fácil, né? Aí eu tive muita segurança. Cada aula que passa é tanta capacitação que eu nem, se eu for comentar em cada aula que eu for comentar, eu vou endoidar quem estiver do outro lado aí para responder. Então é tanto que às vezes eu só dou uma lida lá nos comentários, né? Uhum, Mas assim, nosso curso me ajudou muito, porque eu tinha uma insegurança muito grande. Até no curso, assim, para mim tratar minha família, eu não tinha insegurança. Agora, para mim tratar as outras pessoas, realmente eu tinha muita insegurança. Com o curso uhum. terapeuta, agora digamos, pode vir que o único problema que eu ainda não peguei assim, mais de leve foi só a fibromialgia, que já tem pessoas que me mandou para mim, é o câncer. Nunca tratei gestante com diabetes também, que uma vez me procurar, mas é como eu te disse, eu estou com 66 clientes, então eu preciso me organizar para mim não pegar um
um tratamento, deixar no meio do caminho, e outra, não dá atenção. Então, até que eu falei que depois que eu terminar o curso terapeuta, eu vou ter mais um tempinho, porque eu tenho que tirar tempo também para me estudar, né? Além de eu estudar, porque as pessoas mandam o resultado de exame para mim, como diz, eu não faço igual os médicos que dão uma olhada, não. Eu tenho que pesquisar alguma coisa que eu tenho dúvida, e isso gera muito tempo. Eu tenho que pesquisar o que significa, porque tem muita coisa nos exames que eu não sei. Aí eu vou lá e pesquiso, entendo, explico para o cliente. Mas, assim, eu ainda não peguei nenhum cliente com a doença do Parkinson também, eu nunca peguei, não. E teve pessoas que me procurou. Eu falei, gente, eu não ainda estou lá, ainda estou terminando o curso terapeuta, me dá mais um tempinho aí que eu, como diz, né, eu vou acelerar o que eu puder, né, mas é como eu te disse, eu não salto aula, não adianto aula. Eu acho que a maioria dos meus colegas já terminou o curso, eu ainda não terminei, né, porque eu volto quando eu tenho dúvida, 2, 3 vezes. E a sua principal intenção em fazer o terapeutas mesmo foi para mudar de área, foi para poder ajudar as pessoas e mudar de profissão. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É uma alegria imensa quando eu recebo uma notícia boa que repetiu o exame e aquele problema do nada desapareceu. Digamos, eles falam assim, do nada desapareceu. Então, assim, eu acredito, além de eu ter uma missão aqui na Terra de ajudar as pessoas, e eu creio que eu estou no andamento certo, certinho, porque é uma alegria muito grande. E além de pagar os cursos, né, com o rendimento que você tem como terapeuta, além de quitar aí, ajudar a pagar as parcelas dos cursos, você conseguiu fazer algumas outras coisas que você não conseguia com o seu antigo trabalho? Consegui pagar aula de reforço para o meu filho, que antes não sobrava, pelo que eu ganhava não sobrava. Aí agora eu já ajudo, né, pago a aula particular para ele, e ajuda a minha família lá de Minas também, quando eles precisam também. Quando tem, é como diz, né, não tem nem como guardar, não tem nem como guardar o dinheirinho, porque eu sempre tento ajudar o pessoal. Uma coisa também que eu acho que você nem vai me perguntar, é uma coisa que eu peguei uma responsabilidade mas como eu disse, né, eu vou explicar o porquê, porque senão lá na frente vai falar assim, ela não falou, sobre o tratamento. As pessoas que fazem tratamento comigo, não os que moram lá em Minas, lá não tem farmácia de manipulação. Tem, mas não manipula medicamento. Aí eu peço para manipular aqui na minha cidade, envio no endereço da minha mãe, a minha irmã avisa lá, eu mando no grupo para ir retirar, entendeu? Mas, assim, eu não é uma responsabilidade nem uma obrigação que eu peguei, que qualquer tempo que eu falar assim, eu não vou fazer mais, eu até avisei para os meus clientes. Mas, por enquanto, eu ainda dou conta de ir na farmácia de manipulação, eu levo a dosagem, levo a posologia, tudo certinho, ela só manipula. Eu fiz até amizade com a dona, recebo até desconto. Outra coisa também, que até o desconto da loja lá também já ajuda também, ajuda eles e me ajuda também, né, da farmácia de manipulação. Aí essa eu mando para todos os lugares. Assim, mas Legal, porque assim você consegue fazer com que eles dê continuidade aos tratamentos, porque nem todo mundo quer fazer chá, né? E às vezes precisa de cápsula, enfim, precisa agregar, né, incorporar outras coisas no tratamento que ali eles não vão ter acesso, né? Então isso é muito bom. Exatamente. E você comentou que ajudou, né? Então, na sua casa, foi o seu filho. E você e seu marido tiveram alguma questão também de tratamento? Não, assim, de tratamento, sim, eu tive endometriose profunda, só que quando eu tive endometriose profunda, eu estava fazendo o curso 100%. O médico falou que eu tinha que fazer cirurgia, porque estava colando, né? Tinha colado o meu intestino, tinha colado o meu ovário direito, né? E aí eu tive que marcar a cirurgia. Fiquei na fila 4 meses esperando mesmo particular, porque a gente tem convênio mesmo particular. E nesses 4 meses eu tomei só unha de gato e enchi amarelo. Eu ia fazer 2 cirurgias do intestino, que eu fiquei com muito medo, e para descolar o meu ovário, que tinha colado. A endometriose tinha fazido isso. Tomei a unha de gato e enchi amarelo no período de 4 meses. Quando saiu a minha cirurgia, a doutora falou que eu tinha que suspender, que eu comuniquei a minha ginecologista, né, porque eu não estava tomando anticoncepcional, não estava resolvendo nada,
E aí eu até fiz um tratamento também, né, tomando medicamento químico, não resolveu. Tomei a unha de gato, um chia amarelo por 4 meses. Quando eu retornei para mim fazer A passando cirurgia? anestesia, passando anestesia e tudo, e mesmo assim eu estava inseguro, porque eu não podia fazer mais ressonância magnética, porque tinha pouco tempo que eu tinha feito. Quando eu fui fazer a cirurgia, em outra cidade, em Ribeirão Preto, que eu moro no Guaíra, aí chegou lá a primeira médica, que eu ia fazer as duas, era duas equipes diferentes, uma com proctologista e outra com a ginecologista. Quando a ginecologista foi fazer a cirurgia, eles não entenderam, eles falaram assim, como assim, que não estava igual estava? Só fez mesmo a cirurgia, porque como já tinha abrido, como eu deveria ter feito uma ressonância antes de ir, mas aí eles não permitiu, o plano lá falou que não podia, porque era muito recente, né, por causa da radiação e tudo. Quando ela foi fazer a cirurgia, ela disse que não ficou sem entender. Falou, mas o que aconteceu? Porque o seu ovário estava colado. Ele só fez uma pequena limpeza lá, digamos, para não ficar o trabalho perdido. Quanto a outra equipe do doutor Ulisses, que é o proctologista, foi fazer a cirurgia do intestino, não precisou. Falou assim, ué, o intestino dela já descolou, mas como assim? Depois eles foram na sala me conversar comigo. Eu falei, então, eu tomei unha de gato e um chia amarelo, só isso, não tomei mais nada. Eu não tomei rubim, nem quitoco, nem erva de São João, porque aqui eu não ainda tinha também, não tinha tintura, não tinha. Eu só tomei essas ervas, graças a Deus, livrei da cirurgia do intestino, e a cirurgia que era bem complicada, que a doutora tinha falado que eu poderia perder o meu útero, né, porque estava bem grave mesmo. Não, graças a Deus. A médica Nossa, não entendeu. que legal, que legal. E com o seu marido, teve alguma questão? O meu marido, ele, gastrite. Ele fez um tratamento da gastrite comigo, né? Tomou espinheira santa. Só espinheira santa, que ele falou assim, minha gastrite é de leve e tal. Mas o meu marido era de boa. O mais grave era eu e o meu filho. Uhum. Mas em nós agora, graças a Deus, estamos todos bem. Que bom, graças a Deus. E dos seus clientes, assim, você pode me contar, assim, umas 3 histórias, né? Uns 3 tratamentos muito bacanas que você realizou? Olha, posso sim, eu até anotei aqui para não esquecer. A minha cliente, que eu fiquei bem assustada, que foi bem no início, não precisa falar não ou não? Não, não Não precisa. precisa não. Ela tinha uma ansiedade tão grande, uma depressão, que ela tomava 4 medicamentos para dormir. A diabetes dela estava bem alta também. Quando ela entrou em contato comigo, isso foi o resultado de exame que ela passou para mim, ela fez no mês 9/2/2024. A glicose dela estava 246. Só notar os pontos negativos, como diz, né? A glicemia média estimada dela estava 257 e a hemoglobina 10,6. Nossa. E esse exame ela fez no em 2024. Quando ela foi me procurar, foi no mês de setembro de 2025. Aí, beleza, eu estudei o caso dela, fiz a ficha anamnética, fiz um monte de pergunta lá, preenchi bonitinho. Ela me passou todos os nomes dos remédios que ela tomava, que não era pouco. Ela tomava medicamento para pressão, que era tenolol, losartana e hidroclorotiazida, que ela tomava para pressão. E aí, para diabetes, ela tomava furosemida, nem sei falar o nome, metformina e glicazida. E ainda tomava insulina. E outra coisa, a ansiedade. Ela tomava 4 medicamentos. Ela tomava notreptilina, nem sei falar o nome. E outra, o diazepam, que ela tomava. E tomava mais 2 medicamentos fortes. Ela já estava delirando, vendo pessoas que já tinham morrido fazia tempo, perseguição dentro de casa. É tanto que até hoje ela diz que é uma gratidão que ela tem imensa, assim, que ela falou que qualquer valor que ela me pagar não vai pagar o que as plantas fez por ela. Hoje a diabetes dela está controlada, né? Pressão, ela não toma remédio de pressão alta. E ansiedade, ela não toma nenhum, ela só toma o manipulado que eu mando. Que eu mando mulungu para ela, colônia e coentro, porque o coentro ajuda na pressão e o mulungu também, e ela não tem necessidade. Ela hoje é outra mulher.
ela repetiu o exame e a glicemia média dela, que estava 257, foi para 96,8 em 4 meses. Foi muito rápido. O organismo dela respondeu muito bem. E a hemoglobina dela glicada, que estava 10,6, foi para 5,0. Foi em 4 meses. É tanto que quando ela mandou os exames para mim, eu assim, tipo assim, é que eu nunca tive uma cliente para o resultado ser igual ao dela. Da hemoglobina dela tá 10,6 para achar para 5,0. Mas o problema que não estava deixando a diabetes dela controlar, eu acredito que era as medicações que ela tomava para depressão. Porque eu fui lendo as bulas, eu falei assim, gente, não tem condição. Só que agora ela resolveu todos esses problemas. Controlou diabetes, ansiedade não precisa tomar, mas agora ela está sofrendo com efeito colateral. O coração dela, os médicos falam que está grande, inchado, né? E aí vai eu estudar de novo, falando e conversando, porque ela já estava nos desespero. Quando se fala de coração, o pessoal lá, os mineiros lá, já fica desesperado. E aí eu fui conversando com ela, até hoje, às vezes, ela tem uma crise de ansiedade, mas é aquela crise de ansiedade de passa rápido, não é igual antigamente, que ela precisava ir para o posto, tomar injeção, ficar lá tomando medicamento na veia, batendo nos outros, igual ela fazia. E hoje o testemunho da minha primeira cliente, e foi essa que eu fiquei com medo quando eu peguei o tratamento dela, que eu falei assim, meu Deus, é uma pessoa que toma esse tanto medicamento, 3 medicamentos para dormir, como que eu vou fazer o desmame? Eu ficava com muito medo, assim, bem no início. Só que aí eu fui bem devagarzinho, igual o Daniel falou, né, que a gente não pode, eu não aconselho ninguém parar de tomar as medicações assim, sempre seguir o desmame, né? Eu tenho cliente que é um pouco teimoso também, né? Que eu falo, tem que fazer o desmame, eles querem. Ah, não, eu não preciso desse remédio de dormir, eu vou deixar, e depois vem os efeitos colaterais, diarreia, intestino preso. Aí eu falo, não segue a regra. Como diz, a gente tem que falar a verdade, doa o que doer, mas a gente tem que chegar e falar, né? Com jeitinho, mas eu falo. Então, essa cliente minha do diabetes me surpreendeu bastante. Eu até Você falei está para ela. atendendo, você tá atendendo há quanto tempo como terapeuta? Como terapeuta, tem 5 meses. Só que no APS 100%, ó, quando eu fazia jornada, a minha família já tratava comigo. Depois, quando eu fui para o 100%, no curso 100% lá, que eu postei lá no status lá, apareceu várias pessoas me perguntando, explicando o que significava, com quem que eu estava estudando, se eu estava fazendo faculdade, um monte de perguntas. Então, quando você fez o jornada, você tratou a sua família. Quando você Isso, fez o APS, você já começou a tratar outras pessoas. E agora você está se aperfeiçoando para trabalhar só com isso. exatamente, é o que eu mais quero. Lá no APS 100%, eu comecei a tratar 5 pessoas que não eram da minha família, desconhecido. Teve pessoas que eu postei no Facebook lá, uma foto lá desse livro aqui, ó. Aí uma Uhum. cliente que eu nem conhecia, que eu tinha ela no Facebook, ela me procurou e começou a falar do diabetes, do colesterol, das coisas que ela sentia, e que ela era fã de erva baleeira. Eu falei, pronto, então nós duas se conectou. É tanto que eu nem conheço ela assim, quando ela manda mensagem para mim falando que não está tomando nenhuma medicação, que está uma pessoa muito bem, uma pessoa de 72 anos, está muito bem, então, assim, é uma satisfação imensa. Agora, na parte de terapeuta mesmo, falar a verdade, explodiu mesmo, porque eu achava que eu ia conseguir uns 35, 25 clientes só. E eu achava que eu ia tratar só minha família também, né? No início, Uhum. mas agora não é, não. Aí agora vem E os trabalhos. você saiu do seu emprego faz quanto tempo? Quanto tempo que eu saí? Foi quando eu terminei os 100%, eu comecei a trabalhar, que eu tinha que estudar o terapeuta, e eu não tinha tempo porque eu tinha que buscar meu filho, e com criança dentro de casa, infelizmente, eu só estudo na hora que ele tá para a escola, que ele tem mais concentração. Aí eu comecei, agora você me pegou, acho que foi com 3 meses que eu fiz o terapeuta, que eu já estava bem firme mesmo, que eu comecei no jornada, né, fazendo os tratamentos, no APS eu já me ajudou muito, muito mesmo, e em terapeuta, na hora que eu fiz 3 meses de curso, eu já falei, pronto, agora não preciso trabalhar não, eu trabalhava segunda, terça e quarta e quinta, eu trabalhava 4 dias por semana, aí eu fui saindo de um, estudando, pegando clientes, saindo de outro.
Aí hoje eu só trabalho em um serviço. Não é tanto assim por causa do dinheiro e do aperto, é porque essa pessoa me deu a maior mão quanto eu mais precisei. Então, assim, dá um aperto de chegar e deixar ela. E falei para ela que eu só ia deixar ela quando eu fosse embora para Minas Gerais, que eu pretendo morar lá. Mas por enquanto eu Ah, fico assim com ela. Mas assim, o retorno já tá vindo para mim já faz tempo. O que eu gastei, ixi, já recuperei faz tempo. legal. E tem mais um relato aí que você pode resumir para mim? Ah, tem um relato. Você quer usar? Ah, sim. Tem um relato assim, que eu até anotei aqui, ó. As pessoas que fazem tratamento comigo é de problema feminino, de cisto, micropolicístico, mioma, ademeniose, né? Que eu ainda fui estudar, porque eu nem sabia o que que era. Coluna, tá aparecendo várias pessoas fazendo tratamento comigo. Colesterol, diabetes, anemia, bronquite, gastrite. O mais fácil de resolver é a gastrite, viu? Coluna, pressão alta, hipotiroidismo, eu só não peguei cliente com hipertiroidismo, mas com hipotiroidismo já tratou pedra no rim, né? Agora, eu tô com uma dificuldade com uma cliente, né, minha, que fez 3 meses de tratamento, né? E eu fiquei muito preocupada, tanto que essa semana eu falei que eu ia tirar só para me estudar os resultados de exame dela, que ela fez tratamento 3 meses. Só que é aquele negócio, né? A gente não pode falar mal do SUS, porque o SUS ajuda muito. Só que os médicos de hoje em dia, infelizmente, eles dão uma olhada assim e nem troca a medicação, apesar que trocar não vai resolver muito. Mas eu tô com uma cliente que está com um problema gravíssimo, que eu considero gravíssimo, né? Porque eu nunca peguei uma cliente com triglicéridos de 1971, nunca peguei. E o colesterol 343, né? E a diabetes muito alta também, 13,1, e a glicemia 329, e a glicose 425. Aí o que que aconteceu? O meu atraso nos meus clientes, que é só essa cliente minha, porque ela toma remédio para ansiedade, para diabetes, para colesterol, para anemia, e ainda toma um anticoncepcional que a doutora passou, porque tem um cisto no ovário. Eu fui ler os resultados de exame dela e as bulas dos remédios que eu fui reler de novo, porque eu falei, deve ter passado alguma coisa. Eu fiquei surpreendente, falei, infelizmente, desse jeito ela vai tratar comigo, né? E continuando tratando lá sem fazer o desmame que eu já falei. Porque as pessoas têm muito medo quando fala na parte de ansiedade. Porque a ansiedade dela é tão forte que ela toma 3 medicamentos. E o medicamento que eu acredito que subiu muito o colesterol dela foi o paroxetina, que ela toma. Ela toma há 2 anos, sem parar um dia, né? Aí eu tô com muita dificuldade. Eu falei para ela que a gente vai ter que, como diz, né? Já ensinei suco, chá, mando medicamento para ela. Só que ela se cuida muito bem na alimentação. Não tem nem como eu falar para ela assim que ela se alimenta mal, né? Que é uma pessoa que eu conheço também. Só que não tá batendo. Eu tô com essa dificuldade com ela. Eu assustei que eu nunca peguei um cliente com triglicérides de 1971, eu nunca peguei. Eu falei, acho que o laboratório errou, não é possível. Assim, mas assim, o rim dela tá bem, as plaquetas tá bem, as outras coisas estão bem. Aí a vitamina D também, mas é por causa das medicações que ela toma. Aí eu tô com essa dificuldade. Mas os resultados dos outros são ótimos. Aí teve mais algum assim que te marcou, como aquele que você me falou da sua primeira cliente? Teve mais algum assim que você lembra que, ou de coluna, ou de alguma questão feminina também, que a pessoa estava usando por muito tempo algum medicamento e você conseguiu realizar o desmame, ela teve um resultado bacana? Tive. Uma é a minha irmã mais nova. Ela estava com micropolicístico, o tamanho estava, o volume estava 18,3. A minha irmã. Aí ela estava com micropolicístico, o médico falou assim, infelizmente, você pode desenganar, você não vai engravidar tão fácil, e se você engravidar, você corre o risco de ter aborto. Aí ela entrou em contato comigo, que ela já sabia que eu estudava, né? E aí ela pegou e falou para mim, eu falei assim, não é desse jeito, não. Aí eu falei, estudei, fiz a ficha anamnética dela, que família é bem mais fácil, né? Que quando é com uma pessoa desconhecida, que a gente já sabe mais o hábito de vida e tudo.
Aí eu conversei com ela, eu falei assim, mas você está disposta mesmo de você deixar o anticoncepcional, né? Se prevenir de outra forma para não engravidar? E porque realmente ela precisava limpar o útero dela antes para ela pensar em engravidar. E eu falei para ela, você vai ter que usar preservativo e a gente vai tratar. Aí ela tratou 4 meses, né? Com os tratamentos todos eu falo, 4 meses, repete um exame para a gente ver como que tá. Quando ela repetiu o exame, quando ela fez, estava 18,3 o volume, né, lá do útero dela, lá do micropolicístico. Quando ela repetiu o exame, estava 11. Aí eu falei para ela, continua mais 3 meses. Aí ela falou assim, eu mandei mais 3 vezes a tintura para ela de quitoco, rubim e erva de São João. E aí ela tomava unha de gato e um chia amarelo em cápsula. Aí ela tomou 3 meses. Aí ela me ligou também e falou assim, eu acho que eu vou parar. Eu falei assim, mas o que, é que você está sentindo? E sua menstruação regulou? Fui conversando com ela. Aí eu falei, então tá, já acabou a unha de gato, já acabou a tintura, então você vai dar uma pausa. E aí, se você sentir que no próximo mês sua menstruação descer, você nota alguma diferença, você me manda, pelo amor de Deus, me manda mensagem, me pergunta o que, que eu vou te explicar. Ixi, nessa pausa, ela foi e engravidou. Aí ela ficou muito feliz, porque o médico falou que ela não ia engravidar. O médico ele já fala logo. Aí o médico chegou lá, ela voltou com o médico, né, para conversar e fazer o teste, né? Que quando ela me falou, eu falei, faz o teste 2 vezes aí, para você não ficar com dúvida. Ela fez o teste, aí ela tá grávida, maior feliz. Então, assim, foi uma conquista que ela ficou muito feliz. Eu tenho outro caso também, de outra cliente que já estava fazendo tratamento, assim, com anticoncepcional, que ela estava com cisto, né, no ovário direito dela, e esse cisto ia e voltava, sumia e aparecia. Quando ela entrou em contato comigo, eu já falei para ela, só que o cisto dela era bem pequenininho. Eu acho que era 8,2, parece, uma coisa assim. Aí eu falei para ela, ó, o tratamento é 4 meses, você vai tomar unha de gato, um chia amarelo, que é os que já, a tabela já está fixa na minha mente, né? Quitoco, rubim e erva de São João. Eu mando a tintura, você vai pegar e tomar as cápsulas todo dia, uma cápsula por dia, né? Que eu pedi para a moça manipular 250 miligramas de cada, de unha de gato e de um chia amarelo. Aí ela tomou, ela não esperou nem os 4 meses. No terceiro mês, ela, nossa, estava muito curiosa, que não estava sentindo mais dor na hora da relação, que a menstruação estava vindo tudo normal. Aí ela, vou fazer o exame. Eu falei, espera 4 meses. Não, mas eu vou. Quando ela fez um exame, ela não estava mais com cisto. Ela deu uma pausa de 15 dias, a menstruação desceu, a mulher engravidou. Quando ela mandou mensagem para mim, eu falei, meu Deus do céu, aí agora é um monte de gente agora. Falou, nossa, os medicamentos que você mandou, fulano não conseguia engravidar, que ela estava tentando há 5 anos, essa cliente minha. E aí agora ela conseguiu engravidar, assim, ela mandou mensagem para mim, igual eu falo, a gente fica na alegria que não tem dinheiro que pague. Ela mandando mensagem, falando que estava muito feliz, que ela disse que achava que ia entrar na menopausa e não ia engravidar, não ia ter outro filho. Eu falei, tá vendo? Mas assim, Legal. estudar, buscar conhecimento, não tem nada melhor, não, né? Não. E como que você se sente com esses resultados? Ai, muito feliz. Nossa, eu sinto muito bem também, porque, ó, bem desafiador, viu? Quando a gente pega, assim, um tratamento, sim, mas eu também acredito que eu posso melhorar mais e mais, mas é bem desafiador quando eu pego um resultado de exame, assim, que eu fico, assim, com um pé na frente e outro atrás, e eu só busco, eu nem pergunto muito lá no grupo que eu nem tenho muito tempo também de entrar no Face, porque às vezes é o meu filho que fica entrando no celular, mas eu nem tenho muito tempo de ficar entrando lá no Face. Eu falei, gente, eu preciso terminar esse curso para mim entrar, mandar meus testemunhos, postar lá, porque o tempo meu é bem, como diz, é bem limitado mesmo. Uhum. E o que é ser uma terapeuta, PS, para você? Ah, o que é, para mim, Qual que é a como diz, principal diferença, né, que você acha que é ser uma terapeuta PS? a gente ter segurança. Segurança, que é a primeira, conhecimento. A gente tem conhecimento, a gente se sente mais seguro, né? Então, porque qualquer um pode se formar de terapeuta, fazer um cursinho lá, ou fazer faculdade, mas, ó, o conhecimento é a base de tudo, assim, que eu acredito.
Porque sem conhecimento a gente também não vai. Não tem como a gente ensinar a pessoa a passar para algum cliente uma coisa que a gente não sabe. Então, o conhecimento é a base fundamental. E o que que você diria para uma pessoa, para um verdinho, né, que está na dúvida se vale a pena participar do Terapeutas? Insiste, desiste não, deixa o medo de lado. Eu mesma, eu tô aqui gelada, eu tô falando com você da outra tela e tô gelada. O conselho que eu dou é que insiste, não desiste, né? E acredita também, né? Vai vir pontos negativos, né? Que nem a gente, nem Deus agradou, né? Todo mundo. Vai vir alguns pontos negativos, que algumas pessoas podem até desacreditar, vir colocar a gente para baixo, mas o que eu falo para a pessoa é que não liga e ó, busca conhecimento, né? Estuda mais e mais, cada vez mais e mais, busca lá no, como diz o Google lá, que ajuda nós muito lá, o Google acadêmico mesmo, traduz muitas coisas, os alunos que têm dificuldade, pede ajuda, eu mesmo, eu peço muita ajuda em relação à informática, porque eu não sei muito, né? Só aquele basiquinho mesmo de abrir o notebook e entrar na aula e só. Mas para as pessoas que têm, assim, um pouco de insegurança, é como diz, né? Às vezes eu falo, às vezes eu acho que eu sou um pouco de exagerada, que antes de terminar um, eu já quero entrar no outro, um e no outro. Até meu marido falou assim, cara, você deveria ter terminado um com calma, respirar e terminado outro, mas eu vou te falar a verdade, cada vez que eu estudo, me dá vontade de eu ir mais e mais e mais, estudando mais, e parece que quanto mais eu estudo, eu acho que ainda é pouco ainda, porque tem vezes que as pessoas me perguntam coisa, eu ainda fico assim, eu demoro um pouco para responder. Às vezes eu ainda tenho que pesquisar ainda, e eu queria, como diz, né, estudar mais para me ter na ponta da língua para que falar, bater, que aí, como diz, não tem discussão. E o Daniel vai assistir essa nossa gravação, né, que eu já comentei com você. Você gostaria de deixar algum recadinho para ele? Só agradecimento mesmo. E eu tenho certeza que antes de eu partir dessa vida, eu ainda vou conhecer ele. Vou ter uma oportunidade, se Deus quiser. É meu sonho. Da vez que ele estava no São Paulo mesmo lá, nossa, eu fiz de tudo, mas infelizmente eu estava num aperto tão grande, né? Que eu tinha que comprar o curso. Eu falei, se eu for, vou fazer um curso de terapeuta, né? Mas assim, o que eu gostaria de dizer para ele, mandar mensagem para ele é só gratidão mesmo, que graças primeiramente a Deus e segundo ele que está ensinando nós aí com esses cursos, né, que ajuda muito, muito, não só na parte financeiramente, mas na saúde. Aqui em casa a saúde virou outra. É outra, não tem nem comparação, é só gratidão mesmo. Só gratidão a Daniel e, se Deus quiser, um dia eu vou conhecer ele. Eu não sei se eu vou conseguir falar, né? Eu fico toda tremendo, mas eu vou deixar a vergonha de lado, a timidez de lado e, se Deus quiser, eu vou conversar. Vou. E você toparia participar de uma live com ele? Oxe, da hora. Na hora eu toparia. É igual eu tô falando, às vezes eu posso dar uma gaguejada, mas antes eu faço um treinamento primeiro. É que eu sou, como diz, né? Eu sou muito tímida, eu fico muito nervosa, mão suando. Nas aulas que teve, eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que é só eu, o pessoal tá lá do outro lado, né? Que eu sou muito assim, como eu tenho que deixar a vergonha de lado. Mas é impressionante, eu só tenho vergonha assim, mas na hora que eu vou fazer a ficha anamnética, nem até eu me surpreendo. Eu esqueço tudo. Depois que eu fico pensando, gente, eu fiz isso, eu faço pergunta que eu acharia que eu não teria coragem de perguntar, nem lendo lá, eu acharia. Mas assim, eu sou bem um pouco tímida, às vezes eu fico um pouco nervosa, mas acho que eu consigo, sim. Vixe, vai ser um Claro. prazer. Tomara que ele, como diz, né? Se for para escolher um sorteio lá, quem sabe eu não tô lá no meio. Ah, legal. Eu vou passar, então, esse conteúdo, né, para ele, para o resto da equipe. Você quer complementar com mais alguma informação antes de eu encerrar a gravação? Além do agradecimento, não, acho que por enquanto não, é só mesmo, senão eu vou acabar falando coisa. Eu já tô toda suando, ainda bem que eu tô aqui sozinha. Eu tô toda suando aqui de tanta timidez e nervoso, sou muito nervosa, meu Deus do céu. Ah, você falou super bem. Fica tranquila. Eu vou parar aqui a gravação, mas não vou desligar, tá?